Que o Rodriguinho tá se queimando por causa da arrogância dele, isso aí eu acho que já tá claro pra todo mundo. O cara tá indo muito mal no BBB. Mesmo que ele acredite o oposto, que ele seja um personagem forte. Ele inclusive disse isso lá dentro, que é muita vantagem estar do lado dele, que ele é um jogador forte. Só que para piorar as coisas, além da soberba dele, ainda tem a soberba do grupo dele, o grupo dos escrotos. E o Nizam só piora tudo pra ele também, né? O Nizam realmente acha que ele é um fodão e que ele vai conseguir se dar muito bem assim. Mas nem pra acudir a Alane ele teve coragem, né? A Alane ficou nervosa com a fofoca do espelho, abaixou a pressão, desmaiou nos braços dele e ele sequer teve a coragem de pedir ajuda. Foi uma cena ridícula a que ele teve ali. E tudo isso por causa dessa fofoca que envolve o Nizam e a Vanessa Lopes, a fofoca do espelho. E quem deu o start para tudo isso foi o Vinícius, que contou o que ele ouviu do Nizam lá no quarto do líder pro Bin Laden, que repassou isso para Vanessa Conver, que repassou para os demais, e aí chegou na Alane, que desmaiou porque ela pediu pro Nizam para falar que foi ele quem falou sobre a Vanessa Conver de ficar se olhando sempre no espelho. E o Vinícius saiu ileso disso. O que a Alane não sabe é que a Vanessa Conver sabe que foi o Nizam e que ela sabe disso direto de uma das fontes. Ou seja, se a Alane souber, a coisa vai dar ruim mesmo é pro Nizam. E todos os caminhos, afinal, levam ao Nizam. O grupo dos escrotos começa a ruir e a Fernanda e a Pitel já perceberam isso. E perceberam que elas podem ter uma aliança muito mais forte com a Vanessa Conver. Algo como as meninas superpoderosas, algo delas se juntarem para se protegerem. Essa aliança, para mim, pode ser muito mais promissora. Em especial, se elas começarem a se afastar do grupo dos escrotos. Porque não adianta de nada você fazer uma aliança dessas e no final continuar associada com eles. Vai dar sempre ruim. Um pouco antes da festa começar, a Vanessa Conver já criticava o Nizam e que ele entrou no programa disposto a afastar de si a imagem de hétero top, mas que tá toda hora atrás da Alane, encoxando ela e fazendo o que ele disse que não faria. Ele tá formando casal. Só que a Alane já tava ligada que a fofoca da Vanessa Conver tava rolando pela casa. A Vanessa Conver contou essa história no Quarto das Fadas, sem mencionar que tinha sido o Nizam que falou sobre ela ficar se olhando no espelho o tempo todo. A Vanessa Conver também falou que por causa das fofocas dos meninos sobre as roupas da Yasmin, ela deixou de usar as suas roupas transparentes e mudou o seu estilo. Aí a Denizane contou pra Alane que se a Vanessa Conver foi grossa com o Nizam, é porque no mínimo ela já desconfiava que tinha sido o Nizam quem tivesse falado sobre a história dela ficar se olhando no espelho toda hora. Aí a Alane disse que o Nizam contou pra ela que foi ele quem falou sobre a Vanessa Conver. A Alane chegou a se sentir mal com isso. Já a Denizane disse pra ela não ligar e filtrar o que é certo e o que é errado nessa história. Mas a Alane estava se sentindo muito mal mesmo, a ponto dela achar que deveria contar a verdade pra Vanessa Conver. E aí, o Nizam lá na cozinha começou a chorar. Ele meio que sentiu que a casa pode cair em cima dele em algum momento. Aí a Denizane disse que a Alane tá comprando um BO que não é dela e que se deixou influenciar por causa disso. Mas não foi suficiente para Alane, né? Que continuou se sentindo culpada por isso. O Nizam ficou preocupadíssimo com essa história toda e chorou porque isso pode arruinar tudo que ele vem construindo no BBB e agora ele precisa agir antes de tudo desmoronar na cabeça dele. Aí ele ficou pensando em quem poderia ter falado a história dos espelhos e como a Vanessa Conver descobriu essa história. Mas ele não foi no mais óbvio, ele não pensou nisso. Ele poderia ter pensado e passado pela cabeça dele que foi alguém que estava no quarto do líder aonde ele contou essa história. Mas ele não pensou nisso. Só que isso também mexeu com todo mundo, né?
A Alane foi perguntar pro Nizam se ela podia contar que foi ele quem falou a história dos espelhos. Mas por causa da ansiedade e do nervosismo, ela desmaiou. A gente te contou essa parte da história nessa live aqui. Vai lá conferir, a gente contou inclusive quando estava acontecendo. A Alane queria dizer a verdade para Vanessa Conver para não soar como falsa. E o Nizam tá com medo de soar fofoqueiro. Depois, ele continua dizendo que a Vanessa Conver não precisa saber que foi ele que falou dela e que isso só iria causar uma merda enorme lá dentro. Mesmo assim, o Nizam diz pra Alane que ela já tomou a decisão dela de falar e destruir com ele. Aí ela diz que a Vanessa Conver precisava mesmo saber dessa história, mesmo que ela não fale quem tinha contado isso pra ela. Aí quando ela desmaia e ele leva ela pro confessionário, ele vai falar com a Denizane e diz que a Alane desmaiou por causa de uma crise de ansiedade e que se ela falar o que ela sabe, ele vai se sair como um baita de um vilão dessa história. Aí a Denizane aproveitou para aconselhar o Nizam e disse para ele falar com a Alane e com a Vanessa Conver para esclarecer logo toda essa história aí. Aí o Nizam disse que o que deixou ele chateado foi como essa história chegou na Alane, porque ela não chegou de forma completa. A Denizane confirmou que, de fato, a história não chegou de uma forma completa para eles e que eles só sabem aquilo que ouviram falar. Aí o Nizam disse que falou de modo a não rebaixar a Vanessa Conver, mas que ele falava do trabalho dela no TikTok. A Denizane disse que o que deixou ela chateada foi justamente isso: o Nizam falar e julgar o trabalho da Vanessa Conver. Ele disse que ela é bastante foda no que ela faz no trabalho dela de dançar em frente do espelho e tal, mas ao mesmo tempo, quando ele fala isso, a coisa fica subentendida que ele sim desdenhou e debochou do trabalho que a menina faz na internet. Aí o Nizam diz que a Alane se preocupou com a sua carreira de atriz e que essa carreira acabou e que ela tá com medo de se sair como uma mentirosa nessa história toda. Aí quando a Alane voltou pra festa, lá no quarto, eles ficaram mais calmos. Quase até rolou um beijo entre eles. Mas ao mesmo tempo, também rolou uma manipulação do Nizam em cima dela. Mas sabe o que eu acho sinceramente dele? O Nizam tá querendo manipular a situação a seu favor em benefício próprio. Ele tá querendo se colocar como o mais importante e não está ligando para os sentimentos da Alane. Ao contrário, ele a manipula e pensa só nele e joga a culpa em cima dela. Isso nunca dá certo. O público odeia isso. Aí durante a festa, o Nizam foi falar com a Alane e disse pra ela não se desculpar nunca porque o que ela fez não foi nada de errado. Aí ele disse que ela não tem nada de errado com a índole dela e que ela foi correta assim em tentar esclarecer a história. Aí ele também elogiou muito a Alane e disse que quer ficar do lado dela seja como for, como uma amiga, como ficante, e que a história da Vanessa Conver vai se esclarecer em breve. Aí, para piorar as coisas para os escrotos, o Nizam procurou o Bin e pediu ajuda para ele desenrolar essa história aí da Vanessa Conver, mas o Bin recusou. Obviamente, né, que o Bin recusaria, porque foi ele quem começou a fofoca, foi ele quem expôs isso por causa da paixonite dele pela Vanessa Conver. Obviamente, o Bin disse pro Nizam que esse BO é dele e ele é quem tem que resolver. Aí pouco antes da festa também, o Davi disse pra Isabelle não revelar pro Nizam que ela votou nele. E com isso, ele também aproveitou para dizer que está sentindo a Isabelle bem perdida no jogo. Ele alertou que o que eles estão fazendo ali dentro é jogo e não é férias. Aliás, durante a festa, o Davi agiu do mesmo jeito. Ele criticou os colegas que estavam lá se divertindo e que não estavam pensando em jogo naquele momento. Sim, durante uma festa, o Davi disse isso. Ele também disse pro Nizam que ele tá lá para jogar, mas percebe que os colegas não estão fazendo isso e não estão a fim disso e que é impossível chegar sozinho na final. Sim, gente, é impossível chegar sozinho na final, mas você não precisa ficar falando de jogo durante uma festa, né? O Davi também ficou com medo do Nizam achar que ele tinha mentido sobre o voto, mas o Nizam disse que o Davi é verdadeiro e que sabe que ele estava falando a verdade. Só que esse negócio de jogar toda hora nunca deu certo em nenhum reality show. O Davi me lembra o Black, o mesmo que passou pelo BBB e depois pela Fazenda. Sabe aquele negócio de tem que jogar, porque se não jogar não tá jogando, e se não tá jogando tem que voltar a jogar? Isso derrubou o Black 2 vezes em 2 reality shows diferentes.
diferentes. Isso também derrubou vários outros em várias outras temporadas. Ninguém tá dizendo que não é pra jogar. Só tá dizendo para deixar isso para os momentos em que o jogo de fato tá acontecendo. Aí ele diz pro Nizam que o Rodriguinho é um péssimo jogador, mas é uma boa pessoa. Aí o Nizam disse que aquilo que eles estão vivendo ali não é a vida real. Você até pode manter um personagem por alguns dias no BBB, mas com o tempo não dá para ficar no personagem. Não dá para você se esconder lá dentro por muito tempo, mesmo que no começo, de fato, não seja como a vida real. Com o tempo, acaba se tornando a sua vida real. Aí o Davi depois foi falar com o Luigi e disse que o Luigi aceitou os conselhos dele e melhorou como jogador. Aí o Davi disse que o Luigi é foda e que vê ele progredindo a cada dia. Aí pouco depois, o Nizam foi atrás da Yasmin para conversar com ela e dizer que precisa de sua ajuda para esclarecer a fofoca da Vanessa com o V. A Yasmin até se dispõe a ajudar o Nizam para conversar com a Vanessa com o V e que ele não falou do caráter dela e que só fez uma constatação de um fato, porque esse é o trabalho da Vanessa com o V. Aí o Nizam quis saber se elas são amigas, mas a Yasmin disse que não, que elas estão tretadas, mas que a Vanessa com V ia ouvi-la de alguma maneira. E não contente, o Nizam pediu ajuda para o Pisani sobre como conversar com a Vanessa com V. A ideia do Nizam é começar exaltando o trabalho dela como TikToker, para falar que ele não quis rebaixar o trabalho dela de dançar na frente do espelho. Aí, ele ainda disse que ele tem 200 mil reais em dívidas e que não ia ser burro de falar ou fazer mal para Vanessa com V. Aí ele disse que colocaram palavras de injustiça na boca dele. E ainda disse que o maior orgulho dele é justamente a mãe dele nunca ter recebido uma reclamação dele de ser um cuzão ou dele ser um filho da puta com outras pessoas. Só que ele tá sendo no BBB. Aí, lembram que o Davi só quer saber de jogo? Então, ele não gostou de saber que a Isabelle revelou pro Nizam que foi ela quem votou nele. O Davi ficou pé da vida e disse pra ela que agora ela vai ser um alvo dele, pois ele conhece muito bem o jogo do Nizam. A Isabelle respondeu que ela não podia seguir esse jogo escondendo isso dele. Aí o Davi chorou pra Isabelle, aí ele disse pra ela deixar de ser emocional e se ligar mais no jogo e que queria ir com ela junto pra final. Em paralelo, Beatriz disse pro Bin que ela também quer chegar na final, mas que ela tá preocupada com o que o Brasil está pensando dela por causa dela estar um pouquinho parada lá dentro do BBB. E bom, o Brasil criou uma expectativa em cima dela por causa dos vídeos de apresentação dela. Parece que ela não vai entregar muita coisa pelo que a gente já viu até aqui. Ela conseguiu enganar o Boninho mais uma vez, hein? E olha que ele apostou nela, ele fez até um vídeo dizendo que ela é insuportável. Aí depois o Rodriguinho, que estava um pouquinho sumido do vídeo, recebeu alguns conselhos da Vanessa com W e se emocionou com eles. Aí a Vanessa com W disse que tá lá para aprender com os colegas e que o público já tem uma imagem formada dela e da Yasmin Brunet e que elas apenas sabem o que elas estão vivendo no BBB. Ao mesmo tempo, ela diz que se espantou com a letra da música da Ludmilla com um pau na cara do outro. E o Rodriguinho, falando mal dessa música, só piora mais as coisas pra ele, né? Logo ele que disse que se uma menina caísse em cima dele, ele ia explodir em cima dela. A Vanessa diz ainda que eles não foram escolhidos à toa pelo Boninho, mas admite que está se sentindo bem excluída das conversas de jogo na casa. Apesar dela própria ter dito antes que ela ficava aqui e ali pela casa. Se ela não tem grupo, é óbvio que as pessoas vão excluídas das conversas de jogo. Aí a Vanessa com V se retirou cedo das conversas e o Bin Laden foi atrás dela. Aí ela chorou no quarto, se perguntando por que a felicidade dela incomoda tanto e que só foi ela ficar feliz que certas pessoas lá dentro passaram a se incomodar com ela. Aí ela disse que se tremeu por inteiro quando o Nizam foi atrás dela e ela também disse que percebeu que ele tá bem nervoso com essa história do espelho. Aí a Vanessa com V diz que ele também falou muito em espelhos ao longo do dia e que se ele se fizer de desentendido, ela também ia se fazer de desentendida pra ele. Aí o Bin abriu mais a boca dele, né?
Ele contou para Vanessa com V sobre ela ter dado um conselho para ele e que ele achou que não era nada a ver e tal. Eu não entendi muito bem essa história aí. Aí a Vanessa com V então chamou o Nizam de falso e pediu pro Bin contar mais o que ele sabe sobre o Nizam. Aí todo apaixonado, o Bin contou o que ele sabia sobre o Nizam. A Vanessa com V depois falou que o Nizam poderia ter esclarecido e evitado que a Alane desmaiasse, simplesmente procurando ela para conversar antes da Alane saber. A Vanessa com V também disse que a Alane desmaiar foi muito pesado e que as máscaras caem nessas horas. Ela também meteu o pau e disse que não interessa mais quem falou o que para quem, mas o que o Nizam fez. Ela disse que ele é um jogador e que ele é muito falso. Ela também não poupa a Alane e diz que foi a única pessoa no quarto que discordou e disse para ela mudar quando falaram desse jeito dela de ficar se olhando no espelho toda hora e da Yasmin ter trocado de estilo por causa da fofoca que ela ouviu. A Vanessa ainda disse que tem alguém sugando a energia da casa e que atingiu todo mundo ali. Ela cita que a Pitel ficou mal, que a Yasmin mudou o jeito dela e que a Bia está irreconhecível. O Bin também aconselhou mais ela a pensar no VIP por causa da prova do líder de hoje à noite e que ela pode deixá-lo na xepa para priorizar quem tá com mais fome lá na xepa. Aí a Vanessa disse que o seu maior problema era justamente perder a sua sanidade mental e que essa situação quase a deixou desse jeito. Ela depois disse que vai fazer a Jade Picon e que vai tapar o umbigo. Bin também contou que acredita que a relação entre a Alane e o Nizam parece meio abusiva. Ele meio que quer, ela meio que quer, mas no fim eles ficam na forçação de barra. E o Bin tá certo nesse ponto. É isso mesmo que o Nizam e a Alane estão mostrando pra gente. E ele na festa, inclusive, mostrou muito mais os seus dotes de manipulador, dizendo pra Alane que ela teve uma queda de pressão e ansiedade e que ela deveria era anular isso da mente dela, porque ela não tá fazendo nada de errado e muito menos mentindo sobre essa história. A manipulação, gente, funciona assim mesmo. O cara te seduz, fala as palavras bonitas, aí quando a pessoa já tá no papo, ele começa a jogar as coisas ruins na cara, começa a se revelar. Só que o envolvimento já chegou num nível tão grande que a pessoa simplesmente não consegue mais se sair da situação e vai afundando mais nela. Aí a Isabelle entrou lá no quarto, mas a Vanessa com V deu logo um corte nela. Disse que depois ela ia contar tudo o que ouviu, mas que ela precisava de um tempinho sozinha. Aí do lado, a Fernanda disse que o Pisani é um arregão nessa relação que ele tem com o Nizam e até falou isso na cara dele. Ela disse que eles precisam ter amizades e aliados lá dentro e que isso é o normal do jogo. E que é normal que os amigos alertem uns aos outros, mas não é normal ficar pilhado do jeito que o Pisani ficou por acreditar que o Davi teria votado nele. Aí o Pisani disse que o Nizam já queria mesmo declarar uma guerra contra o Davi e que só precisou de uma desculpa para fazer isso. Foi aí que ela alertou que o Pisani é o seu fechamento, mas que ele também está indo muito na aba do Nizam e que ele pode se dar mal com isso. Aí o Pisani disse que os dois discordam bastante em muita coisa e que eles só estão juntos por causa da convivência lá no quarto do líder. Aí ela quis saber o que ele achava das ramificações deles nos demais grupinhos da casa. O Pisani disse que a liderança do Rodriguinho ajudou na aproximação com os outros meninos, mas que ele não se acha parte desse grupão que está se formando lá. Aí a Fernanda também disse que sente algo bastante parecido com o Pisani. Aí o Pisani disse que ele acha algumas atitudes dentro da casa bastante problemáticas, mas que ele tem medo de falar e isso prejudicar as pessoas envolvidas e que ele não quer prejudicar ninguém. Só que ficar calado prejudica também essas pessoas, né? Acho que ele não pensou nisso. A Fernanda, então, diz que ela não vai revelar os seus votos quando ela for votar no confessionário. E nem tem por que ficar revelando votos, né, gente? É um confessionário, ele existe para isso. Em paralelo, o Bin quis fazer o cupido entre o Vinícius e a Isabelle e diz que eles são um casalzão. A Alane passou boa parte da festa querendo saber como a história chegou até a Vanessa com V, e a Denisiane disse que eles estavam culpando até o Matheus por isso. Aí o Nizam foi falar com o Juninho e diz que pegou mal ele gritar com uma mulher.
Aí, para tentar comover o Juninho, ele falou da esposa falecida dele. Sim, o Nizam, que tá manipulando uma mulher em benefício próprio para se dar bem, disse que ele não tolera outro homem se alterando com uma mulher. O Nizam realmente não se enxerga. Depois, o Nizam foi procurar o Rodriguinho para contar que a Alane tá se metendo em algo que não é um problema dela e que ela tá numa crise de ansiedade porque ela contou algo que não deveria ter contado para ninguém. Aí o Rodriguinho disse que a Alane não tem estrutura para lidar com toda essa questão emocional. Aí o Nizam tenta se esquivar e dizer que ele não tem nada a ver com a história da Vanessa com V, embora tenha sido ele que tenha começado isso. Aí a Fernanda diz que só tem criança nessa casa porque todos têm medo de assumir os seus próprios atos. Foi quando o Nizam diz que caso ele se omita, a Vanessa com V não vai poder falar muito sobre ele ou vai poder falar dele. Aí a Fernanda deu uma olhada pra ele nesse momento. Foi ótimo. Aí depois o Nizam falou da Alane. Ele disse que ela é muito emocionada e que ela não sabe lidar com as emoções e que pode fuder com ele se ela falar o que ela quer falar. Ele basicamente jogou a culpa da fofoca da Vanessa com V em cima da Alane. Só que a culpa não é da Alane, né, gente? Quem tá falando e fazendo merda é o próprio Nizam. Ele que se enrolou nessa história toda. Aí o Rodriguinho disse pro Nizam pra ele não ir atrás de conversar com a Vanessa com V pra se explicar, porque ele tem 32 anos e tem mais é que ignorar isso tudo. E que não adianta ele perder 10 anos da vida dele pra ir falar com a Vanessa com V. Aí a Fernanda diz que está sem opções para votar e repete que a Alane está ressentida com elas porque ela não foi pro VIP. Então, tem uma opção de voto aí, né, gente? Mesmo que seja perdida nesse momento. O Nizam tenta de todas as formas entender por que ele tem que falar com a Vanessa com V se ele só falou algo sobre o trabalho dela no TikTok que não a ofendeu e que não falou de seu caráter. Aí a Pitel e a Fernanda disseram que a Alane e a Isabelle também trabalham com a internet. Por que então só estão falando da Vanessa com V e dessa fofoca toda aí? É que nenhuma das duas tem mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, né, gente? Isso faz muita diferença. Aí a Fernanda disse que não discorda do Rodriguinho quando ele diz que não há por que o Nizam falar pra Vanessa com V para esclarecer algo que ele não falou mal. Mas aí a ideia de esclarecer, gente, é essa mesma. É dizer que ele não quis falar mal dela. Porque se estão entendendo que ele quis falar mal dela nessa fofoca, é porque a coisa soou desse jeito, né? A Fernanda às vezes se faz de sonsa e o Rodriguinho também. Lá no quarto do líder, o Rodriguinho disse que tá na hora deles começarem a combinar votos, ou senão eles vão se dar bastante mal e jogar o voto na merda. Depois, a Vanessa com W disse que o Juninho pode estar sendo injustiçado nessa história toda com as meninas do Puxadinho e que pode estar havendo algum exagero delas aí nisso tudo. Aí o Pisani também pediu para pararem de chipar a Denisiane e o Matheus e o Rodriguinho disse que se ela estava brincando com os sentimentos do Matheus, ela pode se queimar com o público aqui fora. Mas sabe quem é que tá brincando com os sentimentos da Denisiane? O Rodriguinho. Afinal, foi ele quem pressionou o Matheus para saber se ele ia pegar a Denisiane. Aí o Nizam começou a chorar na festa e depois ele foi de um lado para outro e se retirou. Ele foi pro quarto das fadas e continuou a chorar. A Denisiane entrou no quarto e disse que o clima por lá estava bem pesadão. Pouco depois, o Davi entrou no quarto das fadas e foi confrontar o Nizam e os dois falaram que não podem julgar um ao outro porque um não conhece a vida do outro. Só que o Davi disse que ele não gosta do jogo do Nizam porque ele tá colado no Rodriguinho e ambos fazem um jogo muito semelhante. Aí os dois até fizeram um duelo para saber quem tem a vida mais triste. Os dois disseram que já foram camelôs, que já foram vendedores, que já fizeram isso, que já fizeram aquilo, que um deles é motorista e que o outro já trabalhou em navio de cruzeiro.
O Nizam diz que ele não tem profissão e nem estudou para ter uma profissão. O fato é que os dois concluíram que cada um tem a sua história e que isso não é determinante para o jogo deles. O Davi diz que não liga para o queridômetro, pois ali é a opinião deles mesmos sobre eles mesmos e o que mais importa para ele é o que o Brasil pensa dele. E volta a repetir que ele tem psicológico forte para estar ali dentro. Aí depois, a Fernanda disse pro Bin Laden que a Vanessa Conver precisa desacelerar, porque senão ela vai acabar se prejudicando, e ele levou essa história para Vanessa Conver. E ela não gostou nada disso e foi atrás de tirar satisfações. Começou com o próprio Bin Laden, que disse que ela não precisa fazer alarde por causa dessa história da fofoca do espelho. Só que a Vanessa Conver disse que isso não dói nele. E depois, ela foi até atrás de falar com o Nizam para esclarecer tudo, mas ele já estava dormindo. Aí pouco depois, ela foi falar com o Vinícius. Aí ela disse que o Nizam e a Alane estavam tentando manipulá-la. E disse que ele ficou mal por também gostar da Alane e que foi ele quem começou essa história toda ao ter contado isso pro Bin Laden. Aí a Fernanda disse pra Alane que ela não é uma menininha indefesa e que sabe muito bem o que tá fazendo. Aí a Vanessa Conver disse que estão colocando ela como biscoiteira injustamente porque a fofoca se desenvolveu nesse sentido. Aí depois ela afirma que já tá pronta para jogar pra valer. Aí quando a festa acabou e pouco antes deles irem dormir, o Vinícius repassou a fofoca do espelho, contando para todo mundo que tava lá na mesa da xepa o que ele ouviu no quarto do líder. O Vinícius é o craque do jogo, gente. Ele espalhou a fofoca e saiu ileso dela. E ainda deixou a Vanessa Conver, a Alane e o Nizam bem mal com tudo isso. Em outro momento da festa também, a Vanessa com W disse pro Rodriguinho que havia um objetivo por trás de espalhar a fofoca do espelho pela casa. Tinha o de fuder com o Nizam, que era o que o Vinícius queria. E ele conseguiu se sair bem ileso disso, né? Todos ali se perguntaram se a Alane vai aguentar segurar o rojão lá no Sincerão por causa dessa fofoca inteira que envolveu ela e o Nizam. Mal sabem eles, né, que ela não vai precisar falar nada apenas se ela estiver no próximo paredão. Em outro momento, lá no quarto do líder, o Rodriguinho falou que a Vanessa Conver pode ter milhões de seguidores, mas que ela não é famosa. E aí ele brincou com a Yasmin de comer um pacote de biscoitos com requeijão e que se ela não se controlar, ela vai sair rolando de lá do BBB. E, gente, eu achei isso muito constrangedor. E não se fala isso para quem tem compulsão alimentar. Eu falo por experiência própria. Isso não é fácil de lidar e o Rodriguinho trata isso apenas como uma coisa de comer demais. E nunca é sobre comer demais. Quem tá comendo demais e está gordo é ele. Ele sim precisa se cuidar. A Yasmin precisa cuidar da compulsão dela e não é o Rodriguinho que vai ficar regulando isso. Aí o Pisani disse que ele se sentiu desconfortável com algumas conversas que rolaram no quarto do líder. Já o Rodriguinho disse que o Nizam é quem tá pegando pesado nas brincadeiras e nas palhaçadas. Já tá errado, né? Porque nem engraçado as coisas que o cara fala são, né? Yasmin também quis saber que conversa toda era essa, mas nem o Pisani nem o Rodriguinho quiseram contar. Ele deixou tanto a Vanessa com W e a Yasmin na curiosidade. Em outro momento, a Pitel também disse na cara do Nizam que ele foi escroto com a Vanessa Conver e que há outras meninas na casa que também fazem a mesma coisa que ela e que elas também podem se sentir incomodadas com os comentários dele sobre estarem se olhando no espelho o tempo todo. Aí o Pisani, para quem ela dirigiu essa conversa, disse que o Nizam foi intencionalmente maldoso para atingir uma mulher e que ele também não pensou na Alane, que igualmente trabalha com a imagem dela na internet. Aí o Vinícius disse pro Lucas Buda que ele e o Nizam não são aliados e que ele quer colocar o Nizam no paredão. Ainda afirmou que ele ia desenrolar essa situação para conseguir esse objetivo com os aliados dele. E olha, é que ele quase conseguiu, né?
O problema é que os aliados dele também são aliados do Nizam, ao menos nesse primeiro momento. Então fica bastante difícil para ele conseguir colocar o Nizam no paredão. Pela manhã, o Rodriguinho já soltou aquelas pílulas de desconforto matinais e diárias. Ele disse que não consegue entender porque todos ali ficaram felizes com o show da Ludmilla exclusivamente para eles e que para ele isso é algo super normal e que ele também pega o telefone dele, liga pro Belo, pro Thiaguinho, pra Ludmilla para trocar ideia, assim, na maior facilidade. É por isso, Rodriguinho, que todos ali ficaram espantados e felizes com o show da Ludmilla. Eles não vivem a sua vida e se você tá incomodado com isso, pede pra sair. Não fica lá dentro. Aí ele diz que teve que lavar muita louça lá no VIP, porque tem muita gente preguiçosa por ali. Esse aí realmente não cansa de se queimar, ele facilita o nosso trabalho. Aí a Pitel e a Fernanda analisam que o Bin Laden pode ser um infiltrado no grupo delas e que elas precisam ter mais cuidado com ele e com o que elas falam pra ele. Aí elas relembram que a fofoca da Vanessa Convê começou com ele contando isso pra ela. Aí a Pitel também diz que alertou o Nizam a não revelar os seus votos e muito menos querer saber quem votou nele, porque isso pode pegar mal com o público aqui fora e de uma certa forma pega. Aí o Bin Laden falou pra Denisiane e pra Alane que a Alane mudou muito desde que ela começou a ficar muito próxima do Nizam. Aí a Denisiane disse que os dois nem chegaram a se beijar e que só dormiram juntos. E aí o Bin disse que a Alane era muito mais leve e que agora ela tá bastante diferente. Em outro momento, o Rodriguinho também contou pro Vinícius que ele deu uma surtada lá dentro e que parece que as pessoas ali dentro arrumam confusão quando tá tudo bem só pra aparecer. É que é reality show, Rodriguinho. É assim mesmo que funciona. Não tem como escapar e fugir disso. Afinal, todos que estão ali dentro estão lá pra aparecer. A Alane também contou pra Bia como foi o seu desmaio antes da festa e que ela ficou nervosa com o Nizam. Disse a Alane que o Nizam foi tirar satisfações com a Vanessa Convê no quarto das fadas e que ela entrou no momento em que os dois estavam conversando sem saber o que eles diziam, mas acreditou que ele falava sobre a fofoca do espelho. E aí, quando ela foi perguntar isso pra ele, ela disse que se sentiu que estava expondo a Vanessa Convê e começou a ter uma crise nervosa de ansiedade ali mesmo. Aí, ela disse que queria contar pra Vanessa Convê e viu que ele ficou bastante mal por causa disso, porque isso era uma coisa pequena que acabou ficando grande demais. No fim, o que foi que aconteceu? Ela conta que ela desmaiou por causa dessa crise. Aí depois, a Alane diz que não quer ter um relacionamento com o Nizam para isso não interferir no jogo dela e a Bia alerta que ela precisa tomar cuidado com as manipulações vindas do Nizam. Ela também aconselhou que a Alane falasse com a Vanessa Convê em particular. Aí rolou também uma ação de um patrocinador e pouco depois, no quarto do líder, o Rodriguinho já disse que ele tá de saco cheio e que tudo naquela lista de desejos que o patrocinador deu, ele já tem. O Rodriguinho já tem os 3 milhões de reais na conta, já tem TV, já tem celular, já tem videogame, já tem o que for. Então, ele poderia dar isso para outra pessoa, ao menos fingir que ele tá feliz, né? Porque afinal se trata disso também. O Rodriguinho se queimou gratuitamente, inclusive com a própria Globo. Depois, ele criticou o Nizam e aí disse que o Nizam é tenso demais. Aí eles também discutiram votos e o Pisani disse que agora ele vai votar na Alane no próximo paredão por causa dessas atitudes dela com o Nizam. Já o Rodriguinho disse que a sua opção de voto era na Beatriz e que ela tá sendo tudo aquilo que o Brasil quer ver e que por isso ela é uma concorrente forte. Aí, ele também disse que se sente um impostor dentro do BBB e que está tirando a vaga de alguém muito mais interessante que poderia estar ganhando as coisas que o patrocinador dá, porque ele já tem tudo aquilo e que ele não consegue ficar feliz igual aos outros. Bom, bem que ele poderia cair no paredão e ser eliminado, né? Assim, isso se resolve de vez e a gente nunca mais precisa falar do Rodriguinho por aqui. Aí,
o Nizam voltou 10 anos da vida dele e foi conversar com a Vanessa Convê e esclarecer que ele não quis falar dela de forma negativa ou pejorativa, mas que ele estava observando que esse era o trabalho dela na internet. A Vanessa Convê disse que chegou nela que ele teria falado isso de uma forma negativa, mas que só vai descobrir isso quando ela sair do reality. Ao mesmo tempo, ela afirma que esse é o ponto fraco dela. Ela disse que chegou a conversa desse jeito para ela. Aí o Nizam então diz que o que chegou nela foi distorcido e que ele estava falando sobre o trabalho dela e que isso é um fato e que ela se olha muito no espelho para dançar e depois olhar para as câmeras e que tá tudo bem com isso. Aí ele disse que não sabe o que é VTzar e que não sabe o que é estar VTzando. Porra, aí não dá, né? Falar isso em um reality show é dose. O cara tá lá sendo gravado o dia todo e ainda diz que não sabe o que é fazer VT. E ela então que falou a mesma coisa. Ela disse que o Brasil tá vendo que se de fato ele tá ou não falando a verdade. Aí ela também jogou na cara dele que ele disse que não ia ficar de casal, mas já estava lá de casal com a Alane. Aí o Nizam disse que nem beijou a Alane, mas a Vanessa mandou um foda-se pra ele porque ele já dormiu junto com ela e já fez um VT de casalzinho. Aí ela também disse que ficou bastante magoada com a Alane ter dito pra ela mudar e parar de ficar se olhando no espelho com o intuito de Nizam levar essa informação pra Alane, obviamente. A Vanessa disse que ainda não sabe se a Alane foi maldosa em ter dito o que ela disse para mudar e culpou a Alane por toda essa confusão. Aí o Nizam disse para Vanessa que ela pode mandar um direct para ele no futuro dizendo que ele estava certo e que ele não era um macho escroto. Aí ela conta que ela também ficou bastante mal e que a sua pressão também caiu. Ela só não desmaiou. A conversa dos dois é um pouco longa e em vários momentos é muito sem sentido. A gente vai te poupar um pouco dessa conversa. Vamos para os finalmente dessa conversa. O Nizam, de fato, levou essa informação para a Alane e fez ela se sentir culpada pelo que aconteceu com a fofoca do espelho. Ele limpou a barra dele com a Vanessa Convê, mas sujou a da Alane com ela. E era o que ele mais desejava, né? Foi por isso que ela desmaiou, inclusive. Ele não queria se sair como um filho da puta, mas jogou a culpa na moça e acabou se saindo como um filho da puta. Esse aí, o Brasil vai ter o prazer em eliminar, né? Mas isso a gente vai te contar nos próximos vídeos e lives aqui do Faropop. Então, fica ligado aqui com a gente. O que vocês podem esperar da eliminação de hoje? A Thalita, o Davi e o Juninho estão no paredão e, obviamente, as enquetes também estão cheias de emocionados. Lá no Votalhada, vocês podem ver que tá tudo bem embolado. Uma hora o Juninho vai sair, outra hora a Thalita vai sair, não dá pra gente definir exatamente quem vai sair. Mas não esqueçam, a Thalita já disse que ela não vai entregar o que o público quer. Então, eu continuo apostando que hoje à noite a Thalita será eliminada do BBB. Ela não vai entregar o que vocês querem. Ela não vai entregar entretenimento, ela não vai entregar nada. Ela já afirmou que ela não vai fazer isso. Então, se vocês realmente deixarem essa moça lá, vocês estarão dando até um problema nas costas dela, porque ela vai acabar se sentindo culpada por estar sendo cobrada a entregar algo que ela já disse que ela não vai fazer. Então, eu continuo apostando que sim, Thalita será a eliminada e as outras plantas também precisam ser podadas agora. Esse é o momento de podá-las.